Então, quando você fala temor a Deus, o temor a Deus não é como o temor que você tem da polícia, do vizinho, do seu patrão, do seu grupo de referência. É uma coisa completamente diferente. É assim, ele é um medo de decepcionar e de perder o supremo bem. Né? Quando você fala o castigo divino, você pensa no inferno. O que é o inferno? É um lugar onde está um diabo espetando sua bunda com um garfo? Não é isto. Né? O inferno é a perda da visão do supremo bem. Mas se você já perdeu isso em vida, você não está preocupado com o supremo bem, você só está preocupado com a opinião do vizinho, você já está no inferno, pô. É? Agora, se tem padres e pastores contribuindo para incutir nas pessoas esta moral pervertida no fim das contas, né? O sujeito está lá para assustar a criancinha, então não é de espantar que se as pessoas não, se a pessoa confunde até Deus com a opinião do vizinho, né? Como é que não vai confundir o cristianismo com o Seichonoye ou com o Macumba ou com qualquer outra coisa? Ele já está vivendo na confusão. Então, vamos dizer, restaurar o verdadeiro espírito, tá certo, da religião cristã é o começo da restauração de uma sociedade. Tá certo? Então, e você não vai, certamente você não vai procurar Deus enquanto você continuar com o culto do mundo. Não que a gente deva desprezar a opinião das pessoas, mas a gente nunca pode temê-la, como se dela dependesse o nosso destino, como se essas pessoas fossem nos mandar para o inferno, tá certo? E como, você está pensando a coisa, como se o inferno fosse uma coisa substantiva e física, né? Claro que existe uma expressão física do inferno, sem dúvida, mas o principal no inferno é isso, é a perda do supremo bem, você não tem mais a suprema beleza. Quer dizer, você vê, quando a pessoa diz que ela é cristã, ela está orientando a sua vida por algum valor, algum princípio, alguma meta. Mas o que é esse valor, esse princípio, uma meta? Pode ser, por exemplo, vamos dizer, o medo das penas infernais. Tá certo? Você imagina um inferno, um sofrimento atroz, etc, etc. Essa é uma primeira escala. Um segundo pode ser identificação com valores da chamada doutrina social da igreja. Os pobrezinhos que você vai atender, caridade, etc, etc, etc. E tem várias motivações, que todas elas são cristãs, mas elas só adquirem algum sentido no topo, na chave de abóbada, que é do bem supremo. Então, por exemplo, você está praticando o cristianismo, achando que você pode imaginar as penas do inferno, você pode imaginar uma visão paradisíaca, pode imaginar um paraíso, tá certo? Mas você pode imaginar o que está acima disso, que se chama o bem supremo. O bem supremo é aquilo que enxugará todas as lágrimas e trará, vamos dizer, a redenção de toda a espécie humana, o fim de todo o sofrimento, não para você, mas para todo mundo. Né? Se você está pensando nisto, tá certo? E está buscando isto, então você está amando a Deus. E você, naturalmente, vai fazer a coisa certa. E se você errar, você não vai ficar muito preocupado com isso. Porque se você começa a ficar muito preocupado porque você errou, então você já entrou no remorso, que é uma emoção demoníaca. Tá certo? Então, a preocupação excessiva, vamos dizer, com a sua boa conduta, é uma concessão ao mundo, meu Deus do céu, porque você está agindo diante dos olhos do mundo e não diante dos olhos de Deus, porque Deus já está lá para te perdoar e te levantar meses. Entendeu? Então, se você nunca teve, vamos dizer, esta busca do bem supremo, então eu digo, por que você não vai de pecar, meu Deus do céu? Que diferença vai fazer? É? Se você está só preocupado com a opinião do mundo, tanto faz, meu filho. Você ser adúltero, ser homossexual, ser jogador, ser drogado, não vai fazer diferença nenhuma. Né? A diferença é esta. Existe quem está buscando o bem supremo e existe quem não está. Quem está buscando só bens imediatos, entre os quais a sua maldita boa conduta. Então quer dizer que toda a educação cristã, sobretudo no Brasil, em outros países não é tanto assim. Eu posso garantir, por exemplo, na França eu vi coisa diferente nas igrejas, aqui eu também vejo, tá certo? Mas no Brasil, o clero inteiro, católico e protestante, parece que está interessado, sobretudo, em corromper as pessoas, tá certo?
Então não é de estranhar que aconteça isso, quer dizer, não é só o problema da falta da simbólica. O que está faltando é a coisa mais substantiva, que é a busca do bem supremo. Peraí que meu computador... Ah, está aqui. Ele diz aqui, imagino que o que ocorre no Brasil é mais grave do que na época do arianismo, pois os inimigos de hoje são mais diversos e possuem o apoio da mídia. E o povo não consegue distinguir os verdadeiros defensores da ortodoxia, a ponto de achar que alguns padres cantores possuem essa função. Você está montado na razão. Quer dizer, você tem, vamos dizer, a confusão espiritual generalizada. Então, quando você fala temor a Deus, o temor a Deus não é como o temor que você tem da polícia, do vizinho, do seu patrão, do seu grupo de referência. É uma coisa completamente diferente. É assim, ele é um medo de decepcionar e de perder o supremo bem. Quando você fala o castigo divino, você pensa o inferno. O que é o inferno? É um lugar onde está um diabo espetando sua bunda com um garfo? Não é isto. O inferno é a perda da visão do supremo bem. Mas se você já perdeu isso em vida, você não está preocupado com o supremo bem, você só está preocupado com a opinião do vizinho, você já está no inferno, pô. Agora, se tem padres e pastores contribuindo para incutir nas pessoas esta moral pervertida no fim das contas, o sujeito está lá para assustar a criancinha, então não é de espantar que se as pessoas confundem até Deus com a opinião do vizinho, como é que não vai confundir o cristianismo com o Seixo Noye, ou com o Macumba, ou com qualquer outra coisa? Ele já está vivendo na confusão. Então, vamos dizer, restaurar o verdadeiro espírito, tá certo, da religião cristã é o começo da restauração de uma sociedade. Tá certo? Então, e você não vai, certamente você não vai procurar Deus enquanto você continuar com o culto do mundo. Não que a gente deva desprezar a opinião das pessoas, mas a gente nunca pode temê-la, como se dela dependesse o nosso destino, como se essas pessoas fossem nos mandar para o inferno, tá certo? E como, você está pensando a coisa, como se o inferno fosse uma coisa substantiva e física. Claro que existe uma expressão física do inferno, sem dúvida, mas o principal no inferno é isso, é a perda do supremo bem. Você não tem mais a suprema beleza. Quer dizer, você vê, quando a pessoa diz que ela é cristã, ela está orientando a sua vida por algum valor, algum princípio, alguma meta. Mas o que é esse valor, esse princípio, uma meta? Pode ser, por exemplo, vamos dizer, o medo das penas infernais. Tá certo? Você imagina um inferno, um sofrimento atroz, etc, etc. Essa é uma primeira escala. Um segundo pode ser a identificação com valores da chamada doutrina social da igreja. Os pobrezinhos que você vai atender, caridade, etc, etc, etc. E tem várias motivações, que todas elas são cristãs, mas elas só adquirem algum sentido no topo, na chave de abóbada, que é do bem supremo. Então, por exemplo, você está praticando o cristianismo, achando que você pode imaginar as penas do inferno, você pode imaginar uma visão paradisíaca, pode imaginar um paraíso, tá certo? Mas você pode imaginar o que está acima disso, que se chama o bem supremo. O bem supremo é aquilo que enxugará todas as lágrimas e trará, vamos dizer, a redenção de toda a espécie humana, o fim de todo o sofrimento, não para você, mas para todo mundo. Se você está pensando nisto, tá certo? E está buscando isto, então você está amando a Deus. E você, naturalmente, vai fazer a coisa certa. E se você errar, você não vai ficar muito preocupado com isso. Porque se você começa a ficar muito preocupado porque você errou, então você já entrou no remorso, que é uma emoção demoníaca. Tá certo? Então, a preocupação excessiva, vamos dizer, com a sua boa conduta, é uma concessão ao mundo, meu Deus do céu. Porque você está agindo diante dos olhos do mundo e não diante dos olhos de Deus. Porque Deus já está lá para te perdoar e te levantar meses. Entendeu? Então, se você nunca teve, vamos dizer, esta busca do bem supremo, então eu digo, por que você não vai de pecar, meu Deus do céu? Que diferença vai fazer?
Se você está só preocupado com a opinião do mundo, tanto faz, meu filho. Você ser adúltero, ser homossexual, ser jogador, ser drogado, não vai fazer diferença nenhuma. Né? A diferença é esta. Existe quem está buscando o bem supremo e existe quem não está. Quem está buscando só bens imediatos, entre os quais a sua maldita boa conduta. Então, quer dizer que toda a educação cristã, sobretudo no Brasil, em outros países não é tanto assim. Eu posso garantir, por exemplo, na França eu vi coisa diferente nas igrejas, aqui eu também vejo, tá certo? Mas no Brasil, o clero inteiro, católico e protestante, parece que está interessado, sobretudo, em corromper as pessoas, tá certo? Então não é de estranhar que aconteça isso, quer dizer, não é só o problema da falta da simbólica. O que está faltando é a coisa mais substantiva, que é a busca do bem supremo. Peraí que meu computador... Ah, está aqui. Ele diz aqui, imagino que o que ocorre no Brasil é mais grave do que na época do arianismo, pois os inimigos de hoje são mais diversos e possuem o apoio da mídia. E o povo não consegue distinguir os verdadeiros defensores da ortodoxia, a ponto de achar que alguns padres cantores possuem essa função. Você está montado na razão. Quer dizer, você tem, vamos dizer, a confusão espiritual generalizada.